Olá, amigos. Bom dia a todos. Nesse dia 20 de 11 de 2020. Bom, em primeiro lugar, o papo hoje é muito sério e é muito direcionado a quem trabalha com a espiritualidade. Ou, se não trabalha com a espiritualidade, pelo menos tem fé no que se diz espiritual. Eu já tenho Facebook acho que há anos, o canal no YouTube já não há tanto tempo. Para quem me segue no Facebook como amigo, tá? E já me observa, vamos dizer assim, eu sou muito restrito com mensagens espirituais. De um ano para cá, que de vez em quando eu estou fazendo isso. Venho, como vou fazer hoje, dar cara a tapa para bater, porque eu tenho um gênio assim um pouco forte, mas também muito maleável com a espiritualidade. Primeiro, os espíritos não são meus e eles não são meu dono. Eu trabalho com equipe. Nem sempre eu estou afim e também eu não fico toda hora chamando eles. Mas vamos lá. Vamos lá, porque eu fui orientado que essa mensagem vai servir para alguns, não para todos. É uma delícia. Só Jesus. Bom, essa mensagem é para toda pessoa que tem um templo espiritual. Todo templo espiritual se chama lar. Este é o melhor de todos. A igreja, a casa espírita, o templo budista, a reunião maçônica, que não chega a ser uma religião, Rosa Cruz, a Gnose, a Umbanda, o Candomblé, são instituições onde egos se encontram para comungar diretrizes de pontos de vistas comum, mediante a um grupo de consciência, encarnada e desencarnada, que concebe verdade e realidade de dita forma, de tal maneira e enquadrada num suposto modo. Religião. Mas a religião de Deus, ou dos espíritos de luz, para quem quer realmente o nosso bem, é o nosso caráter, a nossa índole, a nossa conduta, e está no nosso coração. Os espíritos, eu trabalho com projeção astral, estou 45 anos, na verdade eu já tinha desde os 6 anos. É a primeira vez que eu falo isso via internet, dessa forma. E eu tive traumas com projeção astral. Tanto é que eu quase fui internado no manicômio Sanatório Partenon, aí em Porto Alegre, como louco. Isso na época que eu tinha 16, 17 anos. Porque todas as noites que eu ia dormir, eu tinha projeções astrais, eu era evangélico, projeção astral. E eu ia para dimensões nem sempre ruins. Mas por eu ser um espírito devedor, eu via uma fração da realidade. E hoje, já adulto, com 45 anos, eu me lembro do livro Loucura e Obsessão, e o livro também Libertação, que falam coisas parecidas, quando o Dr. Bezerra de Menezes diz: ai de todos os médiuns que se dizem clarividentes quererem ver a realidade do plano espiritual. Eu não posso dizer que vi a realidade do plano espiritual, eu vi a realidade que eu vibrava, ou a funcionalidade que eu ia trabalhar. E eu posso garantir para vocês, ela é concedora. Não é legal, não. Não é, não. Mas não é mesmo. Principalmente aqui, na crosta, e nos umbrais mais meridianos em si. É uma delícia. Mas vamos lá. Então, desde os 6 anos eu tenho projeção. Com 16 para 17 eu quase fui internado, porque eu já não sabia o que era real, o que era espiritual. E com o tempo, graças a Deus, entrou espíritas em minha vida, por isso que eu agradeço muito a doutrina dos espíritos, por mais que eu não me classifique espírita. E não sou espírita. Graças a Deus, nada contra a doutrina, mas é uma doutrina interessante. A doutrina, com todo respeito.
E eu fui muito ajudado. Hoje eu continuo meio maluquinho ainda, mas graças a Deus voltei para casinha. Já não tenho mais síndromes de pânico, não tenho mais depressão, tive, por causa disso aí que eu estou falando aqui, tá? Mas ainda continuo tendo algumas projeções. Como desde criança, mesmo sendo evangélico, tinha um espírito livre, e ainda sou uma criança livre, graças a Deus, e vou morrer livre, não me apego a religião nenhuma, não sou escravo de mentor, né? Posso ser, de vez em quando, cupicha de obsessor, porque eu vivo em várias sintonias. Sou humano, fazer o quê? Estou tentando. Mas eu não tenho idolatria quantidade nenhuma que eu trabalho. Nem uma. Um soco puxa-saco, respeito. E o respeito está dentro do meu coração. Eles sabem de mim. Afinal, se dizem meus mentores. Então, eu falo nesse tom com eles, com todo respeito. Então, por eu ter um senso universalista e ecumênico, desde sempre, por mais que fui muito arraigado à filosofia, e por que não dizer à doutrina Pentecoste, na Assembleia de Deus, durante quase metade da minha vida, 20 anos, eu estou com 45, mesmo assim, eu não escolho o trabalho no plano espiritual, não escolho a amizade no plano físico, não escolho apegos religiosos. No plano espiritual, hoje, vamos deixar bem claro, hoje, o que é o hoje, Edson? Estou com 45, 36 anos, dos 36 para cá, e estudando projeção toda a minha vida, até agora, eu fui solicitado, né, dos 36 para cá, a começar a falar. E só agora eu estou falando. Isso não quer dizer que seja verdade o que eu vou dizer. Mas, mediante o processo pandêmico que a gente está passando, as casas espíritas estão fisicamente fechadas. Algumas sessões de Umbanda, a maioria no Brasil, fechada. Igrejas e outros lugares, instituições fechadas. Desde criança, quando eu ia na Assembleia de Deus, no bairro Agronomia, né, no lado esquerdo do Riacho, que tem até hoje lá, na parada 24 do bairro Agronomia. Quem mora em Porto Alegre sabe o que eu estou falando. Tem a igreja até hoje. Eu ia nessa igreja de dia e eu via Exu parado na porta. Exus com motos futuristas, flutuando no ar, capacete, com insígnias. Uns nem eram humanos. Era criança, 6 anos, 7 anos. Eu olhava aquilo e falava, mas o que é esse trem aí? Eu ficava na minha, eu conversava com eles. Aí eu era louco, né? Porque ninguém via, então eu falava sozinho. E eles falavam para mim, olha, a gente está aqui porque a gente está protegendo, policiando esse instituto, esse estabelecimento. Entrava na igreja, queimavam eles. Tudo bem. Já adolescente, depois que eu quase fui internado pelo meu avô, que eu prezo e eu respeito, que sua alma esteja descansada, o Antônio Rosa, eu comecei a frequentar a casa espírita, né? Mediante a filosofia de Allan Kardec. Isso com 18 para 19 anos. Entrava na casas espíritas, infelizmente ortodoxas, na porta enxergava os Exus, via caboclo da palestra, via preto velho psicografar, mas eu achava curioso porque as entidades elas não davam os nomes reais. Elas assinavam como doutores ou com qualquer outro nome. E eu um dia perguntei para um amigo por que ele fazia aquilo. Isso era menino, 17 anos, e a resposta foi aquelas que vocês já imaginam, né? Se não imaginar, deixa para lá. Resumindo, também em algumas casas espíritas, na época, diziam que a Umbanda e o Candomblé e outras religiões de matrizes não descendentes europeias, mas que cultuavam a espiritualidade, era baixo espiritismo. Isso é fato. Tá? Edson, você é magoado? Não, porque eu não sou apegado a nada. Graças a Deus, estou falando fato, realidade. E a minha cabecinha de menino dava nó. Eu falava, meu Deus, então eu trabalho com demônio.
Ou com capeta, eu estou me fingindo, estou ficando o quê? Neurótico, psicopata, eu devo ter alguma doença. Mas como é que pode? Eu entro nos lugares, as entidades estão, como eu também vi médicos na Assembleia de Deus, caboclos na Assembleia de Deus, extraterrestres na Assembleia de Deus, extraterrestre em casa espírita, agora está essa explosão aí, mas isso aí foi desde sempre. Desde sempre. E assim continuou minhas projeções. Aí um amigo espiritual, o Caboclo Pena Branca, que eu prezo muito, e o Caboclo Pena Amarela pediram para mim escrever tudo que eu vivia. Projeções reais na minha vida, hoje eu tenho 17. 18, com a de ontem para hoje, que é o que eu venho trazer para vocês. Isso com 45 anos, desde os 6 anos. Mas por que eu conto isso? Porque eu sei de mim, eu sei que é muito real, demais. E a gente visitou com amigos espirituais alienígenas, né, os famosos extraterrestres, que para mim, eles e Preto Velho, Caboclo, Exu, é tudo a mesma coisa. Doutor Bezerra de Menezes, Espírito Santo, é tudo a mesma coisa. Eles não vão mudar em nada no que eu vou sentir mediante o que eu creio em ser em paz. Eles podem, talvez, enriquecer os meus olhos de vaidade, como qualquer outro espírito de suposta luz, que fica inseminando nas pessoas indiferenças filorreligiosas, doutrinárias, pragmáticas, sofísticas, ritualísticas e escambau. Mas esses aí que eu fui com eles, não porque eu fui, mas era gente boa, porque tinha com eles mormon, evangélicos, eu não conhecia, só um rapaz que é amigo meu, que é mormon, que também trabalha com projeção. Coincidência, pela segunda vez na minha vida, a gente se conhece há mais de 40 anos, desde a infância, eu desdobro com ele. E ele é mormon, presta atenção. E a gente foi com outras pessoas visitar instituições religiosas em algumas partes do Brasil. Meu Deus do céu! Agora vem o começo da mensagem aí, nesses 12 minutos aí, porque eu dei uma passado mel por cima. Mais uma vez, para quem me segue, eu peço por gentileza, mediante a fé de vocês. A gente está para entrar numa fase que a gente tem que preservar cada vez mais a família, mais do que nunca. Amar os nossos amigos e respeitar os nossos amigos mais do que nunca. E dentro das nossas possibilidades humanas, como um ser que raciocina por si mesmo, que tem dignidade ou vergonha na cara, se não conseguir perdoar o outro, pelo menos se perdoe por não perdoar e tenha compaixão à própria vida e comece a trabalhar com verdadeiro interesse, baseado na educação e no amor próprio, as mágoas da infância. As arrogâncias e as ignorâncias e as estupidez pelos parentes ou pelos conhecidos ou pelos desconhecidos que nós denominamos como pessoas tóxicas. O povo humano, mas como eu estou no Brasil e serve para o mundo todo, está passando um momento de se auto-obsediando. Nós estamos passando um momento onde muitas pessoas vão ter catarses. O que é catarse, Edson? Leves distúrbios psicoemocionais ou psicológicos, onde a pessoa assume características onde ela nutre, porém ela incuba. Quase sempre de autodestruição, agressividade e violência. Obviamente que nós vibramos, independente que as pessoas acreditem ou não, pela lei de sintonia, com irmãos que querem a nossa derrota, talvez alguns que querem que nós obtenhamos vitórias, e até outros que querem que a gente morra, viu? Para no outro lado ter a desforra. São os nossos auxiliares de autoconhecimento que nós chamamos de obsessores. As casas estão começando a encher de obsessores.
É mais ou menos assim. Obsessores, por que, Edson? Porque o meu mentor não me cuida? Ele não é babá? Porque Nossa Senhora não me guarda? Ela não é tua empregada? Mas Deus não nos ama? Os obsessores também. Então, mediante a transição planetária, pelo que eu vi em projeção, e eu agradeço a Deus hoje, eu tenho encontrado mórmons, espíritas, católicos, evangélicos, que cada um me deu um pouquinho do seu melhor, porque se eu hoje tivesse 16 anos, talvez eu teria que ser internado. Porque eu estou com 45 anos, digo para vocês, eu não estou me sentindo muito bem hoje, não. Não é muito legal o que eu vi, não. E não é muito legal o que vai começar a acontecer também. E vai acontecer. Pela primeira vez eu falo nesse tom e tomara que seja a última. Eu só estou fazendo o meu papel mediante uma pessoa que acredita na espiritualidade, sem bajulação, sem fascínio, mediante o predomínio que eu tenho de um que eu acho ser uma fé raciocinada, onde a minha verdade pode não importar para ninguém, mas me dá a minha paz, ao ponto de eu não tirar de vocês. Então, Edson, você está dizendo que dentro das nossas casas está começando a ser postos de desobsessão? Claro, sempre foi. Em algumas sim, outras não. Outras mais, outras menos. Mas isso é porque as casas espíritas estão fechadas? Porque os templos agora, recém começaram alguns a abrir? Também não. É porque a fé das pessoas é fútil. A crença das pessoas é fraca. O amor próprio quase nulo. Palavras dos Exus, guardiões, chefe de legião no plano espiritual. Agora, quando eles dizem pessoas, ele não disse você que está me ouvindo. Se servir, fazer o quê, né? Porque os mesmos, com outros seres alienígenas e outros, quando a gente foi em alguns estados brasileiros, em casas bem definidas, algumas até renomadas, viu? Negócio bonito pra caramba, pô! O trabalho herculano dos espíritos abengados, meu Deus, eles não descansam. A gente reclama que a gente trabalha 8 horas por dia. Eu falei com amigos espirituais que há semanas eles não têm o que nós chamaríamos de descanso. Semanas. Trabalhando ou no umbral médio para o grosso, ou no nosso umbral aqui entre os desencarnados, que eu não sei qual é o pior, e sem se queixar. Não vi uma queixa, mas eu perguntei e ouvi os comentários verídicos. Então, nessa projeção, a gente notou que as casas espíritas estão amarrotadas de irmãos sofredores, entupidas, quase explodindo. E isso serve para qualquer outro templo espiritual ou religião que insemina no ser humano a imortalidade do espírito, independente que a pessoa dessa mesma religião acredite que a alma é o que é eterno. Que o espírito é o que se faz contínuo. Mas em qualquer religião, inclusive meus irmãos e a minha família, tem boa parte que é ainda evangélica, que eu amo os pentecostes, amo igrejas, amo, com todo respeito, da mesma forma que eu amo a doutrina espírita e a Umbanda, a gente entende assim, que em qualquer religião que se pregue o amor e o amar, há Deus. Então, há o Espírito, há o Eterno, há o que não futiliza aquilo que nós usamos e há o que não pragmatiza a nós mesmos, nós sermos gastos, utilizados e corrompidos pelaquilo que compramos, gastamos ou consumimos. Boa? Então, é para todas as religiões, cada um na sua fé. Então, nós vimos em alguns templos que não eram espíritas, até evangélicos, ranger de dentes e muita dor e sofrimento. Bastante. Quando a gente foi em algumas casas de algumas pessoas, deixa eu tomar meu café, a gente viu nem sempre obsessores malignos,
Pelo contrário, agora vem a cereja do bolo. Nós estamos sendo obsediados por pessoas doentes e desencarnadas, que estão pedindo ajuda. Aí os médiuns vêm no Edson e dizem, poxa, eu dormi mal. Poxa, eu estou me sentindo, estou me queimando, estou me sentindo pesado. Poxa, eu estou me sentindo agressivo, mas, meu Deus, será que você tem que estar dentro da tua casa espiritual para você ser médium, Jesus? É muito complicado, meu Deus do céu, o trabalho da espiritualidade mediante a gente que é criança. Ao Edson, que é uma criança inconsequente, eloquente, ignorante, que se ignora e tudo mais. Então, que fique gravado aqui, já que eles me pediram, estou fazendo com muito gosto, por mais que eu não estou me sentindo muito legal, não, pelo que eu vi, pelo que eu soube, pelo que eu sei, que infelizmente vai acontecer, ao longo aí de 10 de dezembro até setembro do ano que vem, 2021, a violência, a agressividade, assassinatos, acidentes, tudo coisa assim de forma estúpida. Mas como a sociedade, não todos, mas a maioria está muito frígida, dane-se, não é mesmo? Sabe o quê? A gente se acostuma com o que não presta. Então a espiritualidade pediu e solicitou a quem acredita no trabalho mediúnico ou na fé em Deus, independente da mediunidade, no Espírito Santo, ou num dom de inspiração que venha de algo que não nos diferencie, mas que nos pacifique como seres humanos racionais, a fazerem suas orações diárias em suas casas, oferecerem não só aos seus anjos da guarda ou a qualquer sofredor, não precisa dizer o nome, porque quando você oferece uma oração, ele se desgruda um pouco de você. Ele se desliga um pouco de você. E você, médium, que procura o Edson Rosa, que tem gente que vai ficar muito chateada com o que eu vou dizer, por mais que eu falo a mesma coisa para todos os médios. Falei, cara, menina, como é que você quer se sentir bem se você é médium? Olha o que a gente está vivendo. A gente não é melhor que ninguém, não, velho. Por isso que eu não sou apegado em religião nenhuma. Se é para estragar a cabeça das pessoas, melhor que eu fique em paz na casa de Deus, que é a minha consciência. Em paz. Se é para mim ser alguma coisa, só quando eu boto uma capa, um cartola, bato uma bengala de preto velho, eu faço ritual na frente de um cogá de umbanda, ou só por causa que eu leio o livro do Evangelho, ou a Bíblia, velho, eu não quero isso aí não, mas tem gente que não vive sem isso, fazer o quê? Eu respeito e respeito. Então, ou a gente tem uma postura, no mínimo, pela lógica, quando a gente vê no espelho, a gente não está vendo um cavalo, um burro, um porco, uma galinha, a gente está vendo um humano. Ou a gente tem uma postura humana, no mínimo humana e digna, de não criar dentro do seu lar o seu próprio inferno. Se a gente não tiver essa postura, o bicho vai pegar. Peço perdão aos Exus, que eles pediram até para mim a mais a fundo, mas não. Eu falei, cumpri o que eles me pediram, e eles falaram, isso vai ser destinado a algumas pessoas aí, se o vídeo vai ser criticado ou não também, fazer o quê, né? Cada um com o seu mundo de alista, talvez o Edson ainda continue maluco. Não é mesmo? Fazer o quê, não é? Então, médiuns, dirigente casa espírita, esses são os talentos que está na Bíblia, que quando Jesus fala em parábolas, e quem me dizes eu dar a ti 2 grãos de feijão, ou 2 pequenas grãos de feijão, o que tu vai fazer com isso? Vai jogar fora? Vai plantar? Vai cultivar para se espalhar? Ou tu vai guardar no bolso? Eu mais vejo a pessoa guardando nas suas casas espirituais, suas casas de fé, suas casas de crença, o seu avental de bonzinho, de maduro, de falar bonito. Fica difícil. Então, a minha tristeza, e hoje eu estou meio mexido, muito até por sinal, não é com os dirigentes de casa espírita, os médicos que eu estou falando, o espiritualista de Umbanda,
o candomblé, ou de religião que for. Mas é triste ver mentores e guias que muitas das vezes são taxados como padre e comadre, de uma forma esdrúxula, fazer um trabalho assim que, meu Deus, os caras me levaram num estado aí que eu não vou dizer por respeito, porque em todos os estados tem isso, no plano astral. Era um charco que fedia a batata podre. A gente entrou naquele local, olha que eu não sou cheio de frescura. Para mim, vomitar no corpo é difícil, imagina no plano espiritual eu pagar esse mico. Eu vomitei? Tem gente que vai acreditar, mas estava no plano espiritual, o espírito não vomita. Então você não estuda a doutrina espírita, desculpe. Ainda mais eu que estou preso ainda no corpo físico. Eu tive ânsia de vômito, vomitei um negócio meio esverdeado, branco lá. O cheiro era insuportável. E eu vi aqueles exus e caboclos e preto velhos, entidades, outras de outras casas, agarrando aqueles seres fedorentos no colo e beijavam no rosto, cara. Com nenhum aspecto de nojinho, sendo chamado de demônios. E eles não estavam nem aí. Aí a gente olha na internet, há um Edson Rosa, maluco, falando o que eu estou falando, mas também há aquelas pessoas vestidas, né, de entidades, que só querem tocar tambor, rezar, tudo, tá tudo certo. Fazer o evangelho, tá tudo lindo, eu também faço. Mas eles estão precisando de muito mais atitude fraterna de que momento para relaxar religioso. Palavras do Exu das 7 encruzilhadas para vocês. Foi ele que me pediu para dar essa mensagem. Nós precisamos muito mais hoje de médiuns com atitude fraterna, começando dentro do seu lar, a seus vizinhos e a sua circunferência familiar e comum aonde mora, de que dentro da sua casa ou no templo religioso, tendo momentos apenas de relaxamento espiritual. Que Deus nos abençoe, viu? Que Deus nos abençoe. Edson, como podemos amenizar o que você nem falou? E também não vou falar, porque eu não estou aqui para estar botando terror em ninguém. Ninguém é criança, creio eu, né? Cada um tem a sua consciência. Amar seu pai e sua mãe, respeitar sua família, respeite seus amigos e perdoa por não perdoar os seus inimigos. Porque quando a gente não tem perdão e guarda ódio no coração, rancor e mágoa, é o veneno que você toma. Não é quem você supostamente odeia que está envenenado. É você que já está drogado com essa porcaria que é sentimentos e sentires ruins. Valeu? Então, se você acredita em Deus, em Nossa Senhora, por exemplo, eu não sou católico, mas eu amo Nossa Senhora Aparecida. Eu sou macumbeiro, batuqueiro mesmo, faço oferenda, todos esses negócios aí. Mas o que eu mais adoro, entendeu? É escutar hino de igreja. Então, eu não estou criticando religiões, e nem o ser humano. Cada um com a sua atitude, cada um com a sua pequenez, com a sua mesquinhez de espírito. Faz parte. A gente está num mundo mesmo de transição, onde várias consciências reencarnam, simbolando conceitos, ideias, ideais e elevação ou não elevação uma com a outra. Agora, eu concordo com o seu Sete. Né? Para quem quer realmente ser um devoto do amor, um discípulo da vida e um germinante no amor próprio, a brincadeira sempre foi trabalhar com prazer, conviver com o outro. Agora, para quem vive na conveniência, mediante a agonia de se avantajar pela vaidade, de se engrandecer pelo egoísmo, ou de se infrar pelo orgulho, fazer o quê, né? Vamos brincar de religiosos. Fiquem com Deus, viu? Perdoe pelas palavras aí, mas sem comentários. Vamos orar para Jesus, vamos tentar manter Viu, médium? Isso é para vocês hoje que eu estou falando. Vamos tentar manter um padrão de boa e vou parar de ser bebê chorão e covarde. Boa? Médium bom é um médium que é corajoso na vida. Eu aí estou todo lascado, eu sei o que eu estou sentindo.
e vou tocar o barco. Tem que viver, fazer o quê? É porque eu tenho fé em Deus. Agora, ficar sempre chorando, choramingando pelos cantos, pelo amor de Deus. Mas tá tudo certo, né? Calma, calma. Valeu? Obrigado.